Com certeza você já ouviu o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um lindo salmo, uma bela oração para descanso, quando a nossa alma está aflita, quando nós estamos na correria e a gente não consegue ver uma saída para uma situação, ou quando estamos mesmo com muito medo de algo, quando estamos passando por uma prova, ou estamos em algum lugar que nos tira a paz e nos tira daquela segurança. É muito bom a gente lembrar do Salmos 23, porque ele tem promessas que acalmam o nosso coração, que de fato aquietam a nossa alma. E não é à toa que esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia e a gente vai falar um pouco sobre ele hoje. Salmos 23 começa assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo ele já começa falando que o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, logo nada me faltará. Porque a gente pode crer que aquele que cuida de nós é o mesmo que vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E ele vai além disso. Ele fala: deitar-me faz em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas tranquilas e refrigera minha alma. Isso é promessa de sossego, isso é promessa de descanso, que o Senhor, sendo o nosso pastor, ele é quem vai prover todas as nossas necessidades e é ele quem vai ser o responsável por cuidar daquilo que nós não temos controle. E a gente crendo nisso, nós podemos descansar, porque daí já não é mais responsabilidade nossa, e sim daquele que nos enviou, daquele que cuida da gente. É por isso também que a Bíblia fala: aquele que te guarda não dorme. E isso a gente pode confiar e descansar que temos um Deus que não importa o tamanho do nosso problema, não importa o tamanho do gigante que se levante na nossa vida, ele garante que ele está conosco e que nele há descanso, há refrigério de alma. A gente tem que, muitas das vezes, falar para nossa alma: aquieta-te, alma, aquieta-te, e saiba que o Senhor é Deus, porque a gente esquece, a gente sai do controle e esquece que o Senhor está no total controle de toda a situação. A gente esquece que o Senhor, ele tem cuidado e ele tem provido. E aí, esses salmos, ele é excelente para nos lembrar que o refrigério da alma, ele vem do Senhor. Um dos pontos mais abordados desse salmo é o famoso versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Mas se você já reparou que não temerei mal algum tem um motivo depois. Não é só ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Né? Ele explica por que eu não temerei. Porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, não há o que temer. Se o Senhor está comigo, não há com que se preocupar. Mas ainda que eu ande pelo Vale da Sombra e da Morte, o Vale da Sombra e da Morte representa um lugar ruim, um lugar horrível, um lugar onde as pessoas eram assaltadas, assassinadas, eram espancadas, e é a representação de um lugar que pode ser considerado uma coisa que a gente não consegue, de fato, controlar as nossas emoções, porque gera muito medo. Só que o salmista ele fala: ainda que eu chegue a cair nesse extremo de não controlar as minhas emoções, ainda que eu chegue nesse extremo de cair num lugar onde tudo seja ruim, ainda que eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então a gente traz a memória. E aí aquela coisa que a gente não controlava mais as emoções, nós passamos a descansar, o refrigério da alma. Por quê?
porque o Senhor está comigo. Esse salmo é maravilhoso para quando nós estamos no momento de tribulação, no momento onde a gente não aguenta mais, onde a gente está com muito medo do futuro ou medo do presente agora, do que já está acontecendo, e aí a gente lembra que ainda que se chegue no mais extremo, ainda que se chegue no vale da sombra e da morte, nós não temeremos, porque temos um Deus que zela por nós, um Deus que está conosco e que diz que Ele mesmo é o meu pastor e nada me faltaria, e que Ele me deitaria em verdes pastos. E ele termina dizendo: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, ainda que eu venha a estar aflito, ele me promete o consolo. Ele me promete que ele está comigo. Porque a vida com Deus, ela não é uma vida longe de lutas, ela não é uma vida longe de batalhas. Mas o que Deus garante é o quê? Que a gente não vai lutar sozinho e que a gente não vai ter que enfrentar esse gigante com a força do nosso braço. E sim que nós temos um Deus que ele fala: no mundo vocês têm aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo e eu sou filho dele, logo eu sou herdeiro dele. Então, por Cristo, nós também venceremos. É um convite de Deus para que nós nos apossemos dessa herança, dessa vitória que Cristo já teve, pois Cristo venceu a morte, ele passou pela cruz e ressuscitou. E no final do verso 5 fala uma coisa muito legal que é: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse transbordar eu entendo que é um derramar para quem está em volta também. Porque o Senhor, quando Ele unge a nós, quando Ele nos abençoa, Ele não só enche, Ele também transborda. E o transbordar, ele é maravilhoso porque quem está em volta também é abençoado, também é beneficiado. E Deus, ele vai usar a sua vida para abençoar sua família, seus amigos, para quem está em sua volta. E ele termina trazendo a memória, o que traz esperança. Ele fala: bondade e misericórdia do Senhor me seguirão e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que pode ser melhor que isso? Habitar com o Senhor para todo sempre. Isso é a promessa de Cristo, que nós estaríamos com Ele para todo sempre. A bondade e a misericórdia de Deus, elas seguem aqueles que crêem, aqueles que levam uma vida em Cristo Jesus. Então, que a gente venha de fato entender esses salmos, entender a preciosidade dele. Eu entendo que às vezes a gente cai na rotina, né, e fica aquela coisa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e a gente começa já a falar da boca para fora. Mas medite nesse salmo, ore esse salmo e veja as promessas que Deus fez através dele. E a gente pode crer, porque se está escrito, se Deus falou, ele é fiel e justo para cumprir. Deus te abençoe.